Queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nós estamos ainda em Gramado, se Deus quiser, amanhã estaremos retornando para o nosso Maranhão. E eu quero dizer a todos da nossa alegria, do nosso prazer de sempre poder estar com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós estaremos realizando o nosso devocional aqui no Lago Negro, né? Aqui, esse lago, o Lucas pode ir mostrando aí, esse lago aqui, ele tem uma história, que aqui na região pegou fogo e os moradores, para se protegerem, eles abriram aqui uma fenda, como se fosse um buraco, e aqui encontraram uma vertente de água, né? Daí a expressão Lago Negro. Muito bonito local. Aqui os irmãos podem vir com a família, com a esposa e passar momentos importantes. Isso é bíblico, gente. A Bíblia diz claramente que o homem deve gozar do fruto do seu trabalho. Nós, em outras ocasiões, eu já estive aqui com minha esposa e minha família, lembrando a todos que antes de nós assumirmos igreja, nós tínhamos nossos investimentos e patrimônios e estamos aqui hoje por conta própria. Não é com coisa de igreja, não. Queremos deixar isso bem claro a todos. Então, mas é até um pastor que trabalha e que tem o seu salário, né? Acho que é a quarta ou quinta vez, né? Nós estamos aqui. Então, um pastor que trabalha, que é assalariado, que a igreja faz jus ao seu salário, ele tem direito de gozar do seu trabalho, ok? Isso é bíblico. A Bíblia diz claramente que aquele que ministra o espiritual também deve gozar do material. Quem falou isso foi o próprio apóstolo São Paulo. E quando você vai para Mateus 10, 8, você pode ler lá, digno é o trabalhador do seu salário. Naquela época, tem gente que diz, pastor, mas naquela época não tinha dinheiro, mas tinha alimentos e se fazia a troca através dos animais, das moedas, ou de prata, ou de ouro, era assim. E essa palavra salário, que vem de sal, que é romana, na verdade fala de se fazer jus àquilo que a pessoa faz. Ora, se o próprio Deus tem cuidado dos animais, que lá em Deuteronômio diz que não era para atar a boca do boi quando ele debulhasse, o apóstolo São Paulo usa essa mesma expressão em relação aos homens de Deus. Então, quando um homem de Deus procede fielmente, que na sua igreja tem seu conselho fiscal, que analisa tudo, e ele ganha do salário dele, então ele tem direito de gozar do bem do fruto do seu trabalho. Isso é bíblico, é como um juiz, é como um promotor, é como um presidente da república, é como um psicólogo, é como um médico. E um pastor sincero, ele trabalha muito mais. Por quê? Porque às vezes ele está de madrugada, ninguém vai chamar um juiz de madrugada para resolver um processo. E um pastor é de madrugada, é de dia, é de noite, fazendo a obra do Senhor Jesus, ok? Mas nós estamos aqui com os nossos recursos. Queremos deixar isso bem claro. Então, seguindo em frente, hoje nós estamos aqui em Êxodo 14, verso 1 a 4. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote ou Pi-Hairote, como alguns chamam, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu estenderei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. É muito importante que hoje nós vamos falar sobre em confusão, aparentemente confusos. Vocês sabiam que toda a ação do êxodo partiu de Deus, ou seja, houve uma ação divina, soberana, poderosa, que agiu contra os egípcios. Foi quase um ano, pragas, destruição, e o golpe fatal, o golpe terrível, a morte dos primogênitos. Desde o animal até os primogênitos dos servos da casa de Faraó, todos foram mortos. Então Faraó pôde contemplar com os seus olhos o que Deus fazia através de Moisés, de modo que até os moradores do Egito
pediram que os israelitas saíssem de lá com pressa, porque eles temeram ser destruídos. Só que agora tem uma coisa muito importante. Faraó decide perseguir o povo de Deus. Mas por que, pastor Zéu? Vocês já imaginaram? Eles viram que Deus estava... Deus mandou a praga no Nilo, Deus mandou a praga das rãs, Deus mandou a praga dos piolhos, Deus mandou a saraiva, Deus mandou a úlcera, Deus mandou praga das moscas, Deus mandou a praga da morte dos primogênitos, Deus desmascarou os falsos magos lá do Egito. E como é que agora Faraó, depois de tudo isso, vai atrás do povo de Deus? Vocês sabem que pela expressão mudou o coração de Faraó, agiu o Senhor Deus. Vocês sabem que através dessa expressão estava a ação divina. E Deus disse, Faraó vai saber que eu sou o Senhor. Mas por que Faraó foi atrás de Israel, sendo que ele, Faraó e os egípcios viram tudo o que Deus havia feito na vida deles? Quando você chega aqui nesse capítulo 14, verso 1 a 4, observem bem que nós vamos ter aqui uma rota geográfica tomada por Israel. Alguns lugares aqui podem ser, alguns lugares não foram identificados, mas estão escritos em escritos egípcios e outros em fenícios. Por exemplo, nós temos aí Pi-Hahirote e nós temos Migdol e temos Baal-Zephon. Baal-Zephon era o nome de um deus cananeu. Agora, você tem Pi-Hahirote, que também era uma região de pântanos salgados, e você tem Migdol. Então, esses lugares, eles são mencionados tanto em escritos egípcios, como também fenício, como é o caso aqui de Baal-Zephon, um deus cananeu. O certo é que esses lugares, eles mostram geograficamente que algo aconteceu dentro de um contexto histórico. Mas observem bem o versículo 2. Fala aos filhos de Israel que voltem. Quem falou isso aqui? Deus. Quando o Faraó foi informado de que o povo de Deus estava andando em círculo, ouçam bem isso, andando em círculo, como se estivesse indo para a direita e para o sul, ao passo que o Mar Vermelho estava à esquerda deles, ou seja, Israel saiu e eles vão, na verdade, para a parte do leste, que eles deveriam ir, mas eles vão para a parte ou a banda do norte. E quando eles vão para a banda do norte, eles vão bater de frente com uma região pantanosa, diante deles tinha o deserto e o Mar Vermelho. Então Faraó disse assim, que Deus é esse que tira o povo dele dizendo que vai levar para a terra prometida, para uma terra para eles cultuarem, e leva eles para uma rota, para um local pantanoso, para um local que tem o Mar Vermelho e que também do outro lado está o deserto. Então, aparentemente, Israel estava sem rumo, Israel estava confuso e Israel não sabia para onde ia. Entendeu agora? Porque que Faraó vai perseguir, sai ao encalço de Israel? Porque ele não sabia que Deus era quem estava trabalhando dessa forma. Entendeu, meu bem? Eles não sabiam que Deus estava agindo dessa maneira. Ele achou que o povo estava fragilizado, né? Verdade. Ele achou que o povo estava fragilizado. Aparentemente, meu bem, eles pensavam, o faraó e os egípcios pensaram assim, não, esse Deus é um Deus fraco, esse Deus, ele não sabe o que fazer, esse Deus é um Deus que não tem noção, como é que ele pega o povo dele, tira o povo dele do Egito e agora leva para uma região de pântanos, leva para uma região que do lado está o deserto e o outro lado o Mar Vermelho. Que Deus é esse? Olha o verso 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra. Olha aí, e o deserto os encerrou. Ou seja, eles estão sem rumo, eles estão sem saída, eles não sabem o que fazer, vamos atrás porque esse Deus deles não é Deus. Não é isso? Então, aparentemente, Faraó, ele viu que Israel
não tinha rumo. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O verso 2 diz assim: fala aos filhos de Israel. Toda essa ordem aqui, ela veio de Deus. Por vezes, a nossa vida parece sem rumo, parece embaraçada, nós não sabemos o que fazer. Estamos como Josafá, 2 Crônicas 20, quando os 3 povos inimigos o cercaram, ele disse assim: eu estou sem força, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Agora Josafá disse uma coisa certa: na hora do medo, na hora do embaraço, na hora do inimigo, ele disse: os meus olhos estão postos em ti. Eita, glória a Deus. Não é isso? O que você diz aí, meu bem? Glória a Deus, isso aí. Deus sabia por onde ele deveria conduzir o seu povo. É verdade. Quando a gente lê a história, a gente vê que eles teriam que passar pelo deserto. Assim como nós também. Muitas vezes a gente acha que as nossas dificuldades são tamanhas, são tantas, mas Deus sabe que a gente precisa passar por certas dificuldades para nos moldar. Isso. E aí Deus faz o seguinte: para o faraó e os egípcios, Israel estava sem rumo, Israel estava embaraçado, Israel era um povo que não... Como é que você caminha para o pântano, né? É como eu chegar aqui, olha, tem um lago aqui, eu vou caminhar para dentro do lago. É como se Israel estivesse caminhando para dentro da fogueira. É como se Israel estivesse caminhando para a morte. Em busca do seu próprio mal, né? Como se fosse. Isso, em busca do seu próprio mal. Então, o faraó, ele disse, não. Porque tem gente que lê assim, desculpe. Faraó, ele foi em busca do povo de Deus. Não, Deus estava conduzindo tudo. Deus falou assim: fala aos filhos de Israel. Ou seja, ainda que eles estivessem andando pelos pântanos, ainda que eles estivessem andando pelo deserto, ainda que eles estivessem andando frente para o Mar Vermelho, quem estava conduzindo era o Senhor. Por isso que o Salmo 23 é categórico: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Se vocês analisarem Isaías 43, 2, vai dizer: quando passares pelas águas, pelos rios, não te submergirão. Quando pelo fogo, chama nenhum arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, para Faraó, Israel estava aparentemente confuso, sem orientação, sem saber para onde ia, sem saber o que fazer, vulnerável. Agora a minha esposa falou, eles estavam vulneráveis, eles não sabiam o que fazer. E aí eu falei de Josafá, não sabiam o que fazer. Só que aqui Moisés sabia por que estava na região de pântanos. Ele sabia por que eles estavam ali frente quase ao Mar Vermelho. E agora vão para o deserto. Quem estava conduzindo era Deus. O pessoal lá fora diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas, não é isso? Ou seja, aparentemente pode pensar que você está acabado. Aparentemente podem pensar que você está sem rumo. Aparentemente podem pensar que a sua casa vai cair. Mas quem vive na direção de Deus, não se preocupe. Tem uma coluna de nuvem que te guia. Tem uma coluna de fogo que te orienta. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Tem uma determinada igreja que ela fala muito sobre a soberania de Deus. E quando a gente vive a soberania de Deus, nós não tememos a nada. Sabe por que tem muitos crentes que ficam aflitos, que ficam desesperados, que ficam temerosos? É porque não vive a soberania de Deus. Se eu sei que Deus é onipotente, é onipresente, se eu sei que Ele é onisciente, se eu sei que Ele sabe das coisas, como diz o Salmo 139, antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já sabe. Como diz Gênesis 18, para Ele não há coisa nova, não há novidade. Ele conhece o hoje, Ele conhece o ontem, o amanhã, o que vai acontecer no futuro. E se eu me lanço nas mãos desse Deus, eu não vou me importar se eu vou para um pântano. Eu não vou me importar se eu vou caminhar pelo deserto. Eu não vou me importar se tem Mar Vermelho à minha frente. Ele vai abrir. Ele vai dar a saída, porque Ele é Deus. Não é isso, meu bem? O que você diz aí? Deus, quando está na nossa frente, como você está dizendo, é uma garantia segura de que a gente vai ter um futuro, vai ter sucesso na nossa caminhada. Quando a gente pensa que tudo está acabado, o Senhor chega, pega na nossa mão, nos levanta e nos encoraja, como Ele disse para Josué, né? Isso.
Então, com Deus, a minha esposa falando aqui de Josué, tem um teólogo que diz que Josué não era um sheik tribal. Josué não é alguém que entra no cenário por entrar. Ele entra porque a Bíblia diz, disse o Senhor a Josué. Então, quando Deus diz vai, quando Deus diz faça assim, nem que ele nos mande para o fogo, nem que ele nos mande para a tempestade. Quando a gente vai para Atos 27, é isso que Paulo diz. Paulo estava dentro do navio, há aproximadamente 14 dias sem ver o sol, sem ver nada. A vida, todo mundo estava desesperado. Mas Paulo disse, ontem à noite, o anjo do Senhor, do Deus o qual eu sirvo, ele enviou o seu anjo e me disse que vai salvar a todos. Ou seja, com Deus não importa se a noite é escura, se é dia. Ele tem coluna de nuvem, coluna de fogo. Com Deus não importa se é pântano, se é deserto, se tem mar vermelho. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, não é isso? A alegria vem pela manhã. Então, é isso que eu quero dizer aqui. Agora, eu falei da soberania, se lance nas mãos de Deus. Daniel 2:21 diz que ele arranca reis, coloca reis, tira rei. Quem está no controle de todas as coisas é Deus. E amanhã você vai dizer, o Senhor me trouxe até aqui. E não importa como vamos chegar. O apóstolo São Paulo chegou do outro lado, ele vai chegar a Roma, mas quando ele chega na ilha de Malta, ele vai chegar pendurado em um destroço do barco, mas ele chegou. Ou seja, Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila, ele prometeu que nós vamos chegar. Então, quando eu digo Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo, Deus, não importa se o Senhor vai me conduzir pelos pântanos, não importa se o Senhor vai me conduzir pelo deserto, não importa se o Senhor vai me conduzir para o Mar Vermelho, não importa se eu vou entrar na fornalha de fogo ardente, o mais importante é eu saber que Deus está no controle. Então, o faraó disse assim, eu vou entrar. Agora, olha o que Deus diz, eu vou fazer isso para que faraó venha perseguir vocês, saia ao encalço de vocês, mas eu serei glorificado em faraó. Meus irmãos, quando eles, mais na frente a gente vai falar disso, quando Miriam vê corpos de soldados boiando nas águas, aí ela concluiu, só o Senhor é Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Você está me ouvindo, irmão? Você está me escutando, querida irmã, querido irmão? Não importa. Às vezes alguém diz assim, mas eu adoeci, porque eu creio na cura e eu oro para Jesus curar. Eu creio que Jesus resolve o problema. Mas se ele não resolver, se ele não curar, não importa. Ele tem uma promessa para nós. O importante é eu saber que eu estou com ele, ele está comigo. E se eu passar pelas águas, ele vai estar comigo. Se passar pelo fogo, ele também vai estar. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 2,9, ele é quem sabe livrar o justo. Então, entregue a tua vida, entregue a tua causa. E se o mundo está dizendo, ele está derrotado, ele está acabado, foi assim que Faraó pensou. Vamos persegui-los e matá-los. Eles estão sem rumo, eles estão sem saída, eles não sabem o que fazer, eles estão errantes. Esse Deus deles não é Deus. Que Deus é esse que leva o povo para o pântano? Que Deus é esse que leva o povo para o mar? Que Deus é esse que leva o povo para esse deserto? Eles estão andando em círculo. Eles não sabem o que fazer. Mas foi aí, queridos irmãos, que Deus disse, eu vou ser glorificado em Faraó. Há situações catastróficas que delas o Senhor tira proveito e lições preciosas para a nossa vida. Um exemplo bem claro está em Filipenses capítulo 1, quando Paulo disse, eu estou preso, mas aqui na prisão eu já ganhei quase toda a guarda pretoriana para o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, as minhas aflições e as minhas cadeias, elas serviram para o progresso do Evangelho. Nem tudo que acontece na sua vida é tragédia. Nem tudo que acontece na sua vida é coisa horrível. Como disse minha esposa, às vezes Deus precisa nos levar para determinados lugares e situações, primeiro, para tratar conosco. Não é isso, meu bem? Então, tem mais alguma coisa a dizer? É só isso mesmo, que o deserto existe exatamente para isso, né? É. Para plenar, para alinhar a nossa vida com o Pai. Isso. É importante. Amém. Então nós vamos orar com a minha esposa, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque acreditamos
que as pessoas que estão nos ouvindo estavam precisando dessa palavra. Verdade, sim. Quantas pessoas estão em desertos horríveis, passando por dificuldades tremendas. Senhor, mas a palavra nesse momento foi assertiva, foi direta ao coração dessas pessoas. E eu peço, Senhor, de que tu dê forças, que tu possas fortalecer Verdade, o coração, a vida dessas pessoas que estão pensando que não vão conseguir, que não vão sobreviver, que não vão poder prosseguir na sua caminhada, na sua jornada, nos seus objetivos, nos seus sonhos, porque eles estão vindo tudo turvo, tudo escuro, tudo nublado. Mas a tua palavra hoje foi muito certa. Senhor, a tua palavra foi de encorajamento. E nós te pedimos, Senhor, que essa força, que a tua força, que o teu Espírito Santo fortaleça os nossos irmãos que estão nos ouvindo. É verdade. E aqueles também que não estão nos ouvindo, mas que a tua palavra seja essa, de força, de fortaleza para a vida de todos. Em nome de Jesus, amém. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, ergue-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, ergue-me em tudo, meu Jesus. Deixa Ele guiar teus passos, deixa Ele segurar nas tuas mãos, deixa Ele dizer, eu estou aqui. Que Deus te abençoe, tenham todos um bom dia em nome de Jesus.